Ezequiel 37, dos ossos. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ovos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra todos estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós entrareis a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na nova terra. Sabereis que eu sou o Senhor, disse isto, e o fiz. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá, pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro para que se unam, e se tornem um só na sua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: nós não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houver escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Disse-lhe, pois: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos seus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Para sempre Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, será um concerto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo.
e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Ezequiel 38. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: E assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a tua congregação, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos, aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu, todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra as que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Sebã, Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gogel: Assim diz o Senhor Jeová: Não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança. Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados, todos os cavalos, grande juntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, a fim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizarão largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque isso no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra eles a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: E assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog,
príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte. Te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu, todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais de campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome, no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado, e os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos, e não trarão lenha no campo, nem a cortarão nos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura, em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem. E ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comerei a carne dos poderosos, beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bezerros, e comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós. E vos fartareis a minha mesa de cavalos, de carros, de valentes, todos os homens de terra, diz o Senhor Jeová. Eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos meus adversários. E todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, e conforme a sua prevaricação, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, os houver juntado da terra dos seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová.
Ezequiel 40. No ano 25 do nosso cativeiro, do princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um comum edifício da cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linha na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de um côvado e de um palmo cada um, e mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura de uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta de dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. A mesma medida era a de das 3, tinha os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de um côvado o espaço da outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados. Também fez pilares, 60 côvados, e desde a dianteira da porta da entrada até a direita. Fez também nas câmaras janelas de fechar seus pilares dentro da porta do redor. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento, e mediu a largura da dianteira do átrio. E quando a porta que olhava para o caminho do norte no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento, e as câmaras 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos, e as janelas e os vestíbulos, e as palmeiras, está a porta do átrio interior defronte. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul. E havia também janelas em redor, e de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante dele. Tinha palmeiras, uma de uma banda e outra de outra. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu da porta. Então me levou ao átrio interior, e as suas câmaras, seus pilares, seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, mediu a porta conforme estas medidas, também as câmaras e os seus pilares, os seus vestíbulos. E os vestíbulos estavam no átrio de fora. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas, seus pilares, seus vestíbulos, também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, a largura de 25 côvados. Seus pilares estavam no átrio exterior. E a sua câmara, a sua porta, estavam junto aos pilares das portas onde levava o holocausto. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte, 4 mesas e 4 mesas da outra banda. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. E as suas bordas eram de um palmo pela casa ao redor, e sobre a mesa estava a carne de oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no átrio. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para o sacerdote que tem a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio comprimento de 100 côvados, e a largura de 100 côvados, um quadrado, e o altar estava diante dele. Então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados,
côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto a pilares, e uma de uma banda e outra da outra banda.